Esse corte é patrocinado pela KTO e utilizando o nosso cupom FBOTECO você ganha até R$100 de bônus. Link aqui na descrição. Nesse espectro do direito esportivo, tem muito assunto pra gente conversar aqui hoje, porque tem muita coisa acontecendo. Assim que eu te encontrei lá embaixo no prédio, eu falei, cara, impressionante como que essa tua área tá despontando vários e vários assuntos muito complexos e que muitas vezes, assim... Ontem a gente estava aqui com o Otávio Neto, narrador lá dos canais TNT Esportes, está fazendo inclusive agora a partida do Arsenal. Arsenal terminou o primeiro tempo perdendo para o Bayern de Munique em casa. O Arsenal que tinha ganhado todos os jogos em casa da Champions, líder da Premier League, perdendo para o Bayern que não ganhou de um timeco no final de semana. Esse é o futebol. Esse é o Arsenal. Esse é o Arsenal, né? Vamos falar a verdade. Calma aí, não acabou o jogo. Não acabou o jogo. Febre de bola. Não tô dando. Cornetinha. Começou, velho. Mas enfim, cada torcedor do Arsenal. Não pode... Febre de bola. Então. Mas então, nesse sentido, a gente estava conversando ontem com o Otávio aqui sobre a questão do Textor. Que é um negócio assim muito novo para tudo que a gente já viu. A gente está diante de um dirigente de futebol que assumiu um protagonismo a partir de uma nova diretriz, que são as SAFs. A gente não sabia como lidar com donos de clubes nossos por aqui. O peso que esses caras teriam e tal. E aí vem um norte-americano bilionário, compra uma das principais camisas da história do futebol brasileiro, perde um título e dali no ano seguinte ele tá acusando o futebol brasileiro de uma série de questões gravíssimas que a gente absolutamente não duvida do que de desmandos e de uma série de questões, mas ao mesmo tempo a gente exige que se há a acusação, a prova também para ter uma acusação séria, você precisa ter uma prova muito contundente para bradar somente nos microfones e citar clubes, citar rivais, citar circunstâncias muito específicas. E aí isso gera um caos na mídia, que é clubes rebatendo, exigindo essas respectivas provas, ele dizendo, calma, abaixem as suas armas porque eu tenho provas e vou apresentá-las não para a corte esportiva, mas para a justiça comum. E aí se ouve dizer que essas provas têm a ver com inteligência artificial e tudo mais. Então assim, eu fiz todo esse preâmbulo longo para dizer essa história, ela, na tua experiência, trabalhando com isso há bastante tempo e tendo, enquanto também só como repórter, coberto essa parte jurídica da questão. A que ponto ela é tão atípica como de fato está parecendo? E o que isso pode dar? A gente pode ver o Textor ser banido do futebol e não só numa esfera nacional, mas numa esfera internacional, FIFA, por exemplo. O que você acha que pode ser os desdobramentos disso a partir do momento que ele eventualmente não tiver provas? Vamos lá. Essa questão é muito bacana. Normalmente as pessoas acham que conversar sobre direito e esporte é chato. Só que as pessoas estão falando sobre isso o tempo inteiro. O tempo inteiro. E é super legal que as pessoas passaram a querer se informar sobre isso. Para ter um conteúdo bacana para resenha, para o bate-papo, para programas como o de vocês. Uhum. E a gente consegue explicar isso de uma maneira um pouco mais tranquila. O futebol hoje, a gente está vivendo uma grande transformação em que o direito ele passa a ser um aliado fundamental para proteger a integridade do jogo. As pessoas falam, mas integridade de novo. Integridade é a essência do jogo. É a alma do esporte. Integridade é que garante a incerteza do resultado. Que a incerteza do resultado é que alimenta a paixão do torcedor. O torcedor só paga para assistir um programa pela TV se ele não sabe o que vai acontecer durante os 90 minutos de jogo. Ele só vai para um estádio de futebol se ele não sabe se o time dele vai ganhar ou não, porque se ele sabe que o time dele vai ganhar e tudo isso foi acertado na calada da noite, através de um bate-papo criminoso, ele não vai mais pagar para ver. Então proteger a integridade é fundamental. E quando a gente fala de manipulação de resultado, a gente está atingindo em cheio a integridade do esporte. O esporte precisa se proteger. A essência, né? O esporte precisa, porque é a ordem desportiva. E tem vários regulamentos privados do esporte que protegem o futebol e condenam aqueles que atingem a integridade esportiva. Então o Textor corre, sim,
chance de uma punição. Corre chance por ter acusado o futebol brasileiro de ser corrupto e atletas de manipulação de resultado. Tá lá 243, que é ofensa à honra, 258, que é atingir a integridade e a ética desportiva. E ele corre um risco também de uma suspensão de até 360 dias por não apresentar os documentos que a Justiça Desportiva requereu, pediu para ele. Isso é 220 e 223. A punição é de até 1 ano de suspensão, de não seguir orientação ou solicitação da Justiça Desportiva. E se ele reincidir nisso, e foi o que eu falei há um tempo, ele corre o risco de ser banido do futebol. Também está previsto no Código Brasileiro de Justiça Desportiva. E isso implicaria lá fora nos Aí times dele? Escrevi sobre isso hoje. O que acontece? Tem precedente, caso de manipulação de resultado. Os atletas banidos no Brasil, ou suspensos no Brasil por manipulação de resultados, estavam levando o seu futebol e o seu contrato para fora do Brasil. Então ele era banido. Foi jogar na Turquia. Vários. Punidos aqui, o empresário pegava e fazia um contrato na Turquia, na Albânia, um na Tailândia, e eles iam jogar lá. O que a Justiça Desportiva fez através do STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva? Pediu à FIFA, com base no Código Disciplinar da FIFA, uma internacionalização da decisão. Ou seja, que essa decisão brasileira tem efeitos internacionais e tem caminho através do Código Disciplinar. Então, se o Textor for punido no Brasil, o STJD pode pedir à FIFA, com base no artigo 70 do Código Disciplinar, que essa decisão também tem efeitos internacionais. Mostra justamente a força desse movimento transnacional do esporte. Que a grande diferença do esporte para a legislação estatal é que a legislação estatal ela diz respeito aos limites geográficos de um país. O movimento esportivo não, ele é transnacional. Por isso que ele precisa ter autonomia e independência. Por isso que a gente fala muito sobre a autonomia do esporte, a independência do esporte. Por quê? Porque as regras do esporte precisam ser as mesmas no Brasil, no Uzbequistão, na Tailândia, em qualquer lugar. E esse sistema precisa ser cada vez mais unido e transnacional para que as decisões de um país, que é filiado, obviamente, à cadeia associativa da FIFA, tenha respeito e tenha eficácia em todos os lugares. Então, pode-se sim pedir, através do Código Disciplinar da FIFA, artigo 70, que essa decisão seja internacionalizada. Não estou dizendo que o Textor será banido do futebol e não poderá atuar em todos os clubes. Estou dizendo que existe caminho para isso. O Textor pode, obviamente, apresentar esses documentos ser objeto de uma análise da Procuradoria e, tendo provas e evidências, a obrigação da Procuradoria do STJD é apresentar denúncia, identificar esses responsáveis e colocar em julgamento. Agora, vamos lembrar, o STJD não tem poder de polícia. Ele não pode bater na casa das pessoas, investigar, botar um detetive, não. Isso quem tem que fazer, por exemplo, a CPI do futebol, lá que o Cajuru, né? Que o Cajuru está pedindo e que vai ser implementada, pode juntar elementos que corroborem a denúncia do Textor, isso ser apresentado para a Justiça Desportiva e a partir daí ser apresentada uma denúncia e a denúncia vai ser levada ao tribunal e o tribunal vai julgar e condenar aqueles que estiverem envolvidos. Mas agora ele já está então no bico do corvo. Ou ele apresenta provas ou ele corre sério risco de ser banido do futebol até internacionalmente. Ele primeiro corre o risco de uma punição que pode ser de 30 a 360 dias, mais multa. E se ele reincidir em não entregar o documento, quer dizer, tem um julgamento e depois ele pede e faz mais uma acusação e tem um novo julgamento, um novo pedido, ele não entrega as provas de novo, aí ele pode ser punido. Na reincidência, de não entregar os documentos, um pedido, uma solicitação da Justiça Desportiva. E qual a sua análise do que ele apresentou até agora? Assim, são elementos que mostram condutas atípicas. Mas assim, conduta atípica é muito subjetivo no futebol. O meu filho estava jogando no sábado futebol. Treinou bem pra caramba de manhã. Eu falei pra Marcelo, olha, o Theo treinou bem, acho que ele vai jogar bem de tarde. Não jogou nada de tarde. Não corria, não fez falta. Depois ele me disse que tava com uma dor no bumbum. Uma dor na bunda. Pô, então tá bom, tá explicado. Mas assim, é um jogo atípico dele. Não que ele seja grande craque, mas ele jogou menos do que ele joga. Então o futebol tem momentos em que o cara não tá tão bem, pode ser por uma questão fisiológica, por uma questão clínica, ou numa tarde infeliz do cara. Não é porque ele não tá repetindo um padrão de jogo que aquela conduta vai ser suspeita a ponto de ser acusado de manipulação. Então, a ciência ela é fundamental para ajudar nessa investigação de manipulação de resultados. Mas tem uma série de outros elementos, como a Operação Penalidade Máxima trouxe, que fazem com que tenha certeza
de que algo foi feito, de que a manipulação existiu, para que haja punição. É sempre legal a gente lembrar que as pessoas sempre pedem para efeito espuma, né? O time perde, o cara vou para a justiça desportiva e pedir anulação dessa partida. Isso raramente vai acontecer. Torcedor, esqueça que isso é papo de diretor, querendo fugir o foco do debate, que o time dele jogou pior. Ou pressionando a arbitragem pro próximo jogo. Exatamente. Tá, mas isso é cortina de fumaça. Por quê? Porque a justiça desportiva e o direito desportivo ele tem como princípio a estabilidade das competições, que é um princípio muito importante, talvez seja o mais importante, além do fair play, que é o jogo limpo, né, e do combate ao doping, a paridade entre os competidores, né, e por isso combate ao doping, mas que é o equilíbrio das competições. O jogo ele precisa ser decidido no campo. A corrida precisa ser decidida na pista. A prova de natação na água, na piscina. É lá que o esporte acontece. A justiça desportiva é só a exceção. Então a justiça desportiva só anula um resultado de campo em 3 circunstâncias. Quando há erro de direito, que a gente já falou muito, que dificilmente vai acontecer, porque é o juiz admitir que não conhece a regra do jogo, 12 contra 11, o juiz pode deixar jogar 12 contra 11, mas ele vai dizer, eu não sabia que tinha 11, 12 do outro lado. Entendeu? Ele não vai admitir um erro de direito. Então raramente vai acontecer. Ou interferência externa, o que é? Tá lá, tu tá atrás do gol, trabalhando lá, produtor de rádio, a imagem da TV mostra que o pênalti foi dentro da área, o juiz marcou fora e tu grita pra ele, foi dentro da área, a TV tá mostrando, e o juiz aponta pro pênalti. Foi mais ou menos o que acusa-se que aconteceu em 2018, na final do Paulista. Mas não houve... Que até hoje não teve prova nenhuma. Prova cabal, porque a lei traz prova cabal. Eu posso ter quase todos os indícios, mas eu não tenho a certeza absoluta, não anula o jogo. Então eu tenho que ter pego o teu áudio, ter feito a leitura labial e ser incontestável que tu que falou pro juiz. Aí se anula o jogo. Então, interferência externa. E 3, manipulação de resultados. Não, mas calma aí. Então, você escalar atleta irregular? Tem também. Daí a gente entra... Aí acontece. Aí é mais fácil, tá? Interferência externa, inscrição irregular, que daí está previsto lá, que é um fato mais objetivo. E esse terceiro, que é da manipulação de resultado. Manipulação de resultado? Caso Edilson Pereira de Carvalho, 2005. Sim. Aí houve prova cabal. Voltaram se os tinha jogos. Os documentos, voltaram os jogos. Mas é errado.